Olá galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, Marcos Airan, da Airan Pilates. Venho aqui mais uma vez ajudar os peregrinos aí para a gente conseguir fazer uma peregrinação com mais saúde, se importando um pouquinho aí em trazer aí dicas de saúde para o peregrino, tá? Muito comum a gente ver aí muitas informações sobre qual que é a melhor mochila, qual que é o melhor calçado, qual que é a melhor roupa, tá? Mas eu venho trazer um pouquinho diferente disso, venho trazer aí um pouquinho do que a gente precisa fazer para cuidar da nossa saúde. E essa daí é a veia mais importante que a gente tem, porque sem o nosso corpo a gente não consegue fazer uma peregrinação de qualidade e não aproveitar a nossa peregrinação da maneira que a gente vai fazer, tá? Venho aqui trazer hoje um pouquinho desse carinha aqui, do stick, tá? A gente tem um stick desse formato aqui, existe também o bastão, ou cajado, ou seja, a gente tem vários tipos, vários nomes, né, que a gente pode estar dando, tá? E aí eu venho trazer um pouquinho algumas coisinhas interessantes nele que a gente deve utilizar. Eu não vou falar muito sobre os tipos de bastões que a gente tem, nem muito sobre configurações deles, porque existem uma gama muito grande no mercado e aí vai depender muito do que você está disposto a ter, tá? Mas antes da gente começar, também é muito importante a gente saber uma coisa. O bastão é realmente necessário para a nossa peregrinação? Ou ela está entrando num modismo aí de, pô, tô comprando uma mochila assim, tô comprando um calçado assim, assim, assado, tô atrás de um camelback, estou vendo várias coisas e aí você coloca a mochila nesse intermeio, a mochila não, o cajado nesse intermeio, aí você acaba comprando ele e às vezes você vai perceber que dependendo da peregrinação que vai fazer, ele não é tão útil assim, tá? Ele às vezes pode até ser um estorvo na sua peregrinação, tá? Então é muito bom a gente ter isso em mente. Será que sem ele eu consigo ou não fazer a minha peregrinação, tá? Para você ponderar se é necessário ou não ter, ok? Venho aqui trazer algumas coisinhas aqui que são mais importantes para nosso corpo humano, tá? Então, quando a gente for falar disso aqui, primeira coisa que a gente fala é sobre segurança. Então eu vou começar com um item bem pequeno, tá? É muito comum a gente ver nos stickers uma borrachinha como essa daqui que eu tenho na mão, que na verdade ela vai presa aqui, ó, tá? Muita gente pega isso daqui e sai andando para não ficar escutando aquele barulho tec, 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 durante a sua peregrinação. E na verdade, isso daqui não é feito para ser usado dessa forma, tá? Ele serve muito mais como uma proteção de acidentes do que como um tipo de ponteira, tá? Então eu vou começar debaixo do nosso stick. Esse stick aqui, né, eu encolhi ele, eu reduzi o tamanho dele, né, para ficar mais fácil de estar mostrando para vocês, tá? Então muito importante, isso daqui se você for usar, por exemplo, no asfalto ou num terreno mais pedregoso, tal, você vai acabar gastando ele vai estourar de uma forma fácil. E você tem a ponteira, e a ponteira geralmente ela é de metal. E isso daqui, dependendo dentro da sua mochila ou de uma sacola, de algum lugar, ela pode vir a furar. Ou se numa queda acontece alguma coisa e a ponta se vira para você, você pode também estar se machucando com isso, tá? Então, atentem-se a gente sempre usar o item da maneira correta, ok? Então, já subindo um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho sobre as manoplas, tá? Aqui eu tenho dois diferentes sticks, então eu posso ver que esse eu tenho uma manopla mais curta, essa eu tenho uma manopla alongada, tá? Isso daqui eu vou dar um nome, eu não achei um nome específico aí, que eu vou falar que é uma manopla de emergência. O porquê emergência, tá? Quando a gente está segurando o nosso stick e a gente está caminhando, algumas vezes a gente vai subir um degrau, a gente tem uma elevação, que é uma coisa que a gente não está numa subida mesmo, a gente não está nem numa subida nem numa descida.
tá? Então, a gente tem que sempre ter a noção que quando a gente regula o nosso stick, que a gente tem que ter um ângulo de 90 graus no nosso cotovelo, a hora que a gente segurar na manopla, então tem que ser mantido esse ângulo de 90 graus, né? Para você fazer uma subida, ele vai fazer você encurtar o braço, o que vai fazer você forçar muito o seu cotovelo, podendo causar aí gerar alguma dor e aumentar a tensão no ombro, porque você tem a tendência a subir o ombro também. Então isso daqui é para você poder segurar aqui embaixo rapidamente, para justamente colocar sobre aquele degrau, aquela pequena elevação, que você só vai ter um impulso para continuar a sua caminhada, tá? Mas que não precisa você estar regulando sim o seu stick, tá? Então isso daqui ele te ajuda para um momento de necessidade rápida. Porém, você, logo após fazer isso, você deve voltar a usar a alça de segurança e segurar na manopla. Da mesma forma é a descida. Na descida a tendência é a gente segurar aqui, ó, tá? Só que essa você pode estar até com a alça e segurar, mas que seja uma coisa rápida, né? Que você use para descer um degrau apenas, algum desnível no seu terreno, né? Alguma sobreposição de pedras, e aí você precisa fazer só um apoio para não desequilibrar. Você pode chegar até usar aqui se for mais baixo o terreno, né? Se você estiver descendo, que você vai manter seu ângulo de 90 graus no seu cotovelo, fazendo com que apenas a musculatura seja trabalhada e você não sobrecarregue suas articulações, tá? Então usa-se aqui também da forma rápida, tá? E por que assim usar aqui ou aqui de forma rápida? Porque se você fica muito tempo aqui e você está sem a sua alça, você sobrecarrega essa região, tá? Eu já vou explicar daqui a pouquinho. E da mesma forma aqui, você aumenta a força na sua mão e no seu punho, estando com a mão aqui, tá? Então é importante a gente saber que para o momento de emergência ele é válido, porém, no usual, você tem que estar com a faixa e segurando aqui, tá? Esse stick aqui, eu já regulei a minha faixa, onde eu, chegando no final dela, eu consigo segurar na manopla. Eu seguro um pouco mais embaixo, ou se eu quiser eu posso vir apertar um pouco mais e aí eu tenho uma alça mais ajustada para mim. Qual que é a vantagem de você ter essa alça? É muito comum você ver os peregrinos andando e às vezes eles não têm o costume de usar um stick, né? Não tem costume de usar um cajado. E aí eles demandam muita força na mão. Então a mão começa a apertar demais. E aqui você vai transpirando na mão. Atrito, umidade, é comum você pegar peregrinos que têm bolha nas mãos por causa do atrito, tá? Então isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado, tá? O stick ele tem que ser um auxiliar para momentos que você precise de um equilíbrio, algo do tipo. Ele não é para você demandar força, ele não não é uma bengala, não é uma muleta para você, onde você vai despender muita força, tá? Então a alça, ela serve para você aliviar, porque se você divide o peso entre o punho e a sua mão, você alivia um pouco o peso aí da pressão da mão. E seu antebraço também, ele consegue distribuir melhor esse peso, tá? Qual que é a vantagem disso? Pessoas que às vezes trabalham com computador e vão fazer peregrinação, elas estão o tempo todo teclando, então elas já têm aqui uma questão de repetição muito grande na mão. Então elas tendem a ter dor mais fácil, tá? A minha ideia é o quê? Aliviar essa dor, aliviar esse incômodo. Tudo que a gente puder fazer para aliviar, ele vai ser bem-vindo, tá? Então essa é a ideia. Da mesma forma, o que a gente tende a fazer? Quando a gente começa a despender muita força na mão, a tendência é a gente subir o ombro.
Por quê? Porque chega uma hora que começa a gerar dor. Se começa a gerar dor, a gente quer fazer uma autodefesa. E a primeira coisa que a gente faz é retrair, né, os ombros. Então a gente tem essa elevação de ombro, o que vai causando toda uma tensão, desde aqui a parte posterior do pescoço até a nossa região de ombro. E a gente vai ficando com aquela tensão, tá? Por isometria. O que é isometria? O músculo está contraído lá o máximo de tempo possível, só que chega uma hora que ele não acontece. E vamos lembrar também que a gente tem aí uma mochila nas costas, então o tempo inteiro a gente está andando com uma mochila nas costas, tá? Então isso daí é importante, ok? Outra coisa é a não regulagem da forma correta, tá? Muitas pessoas vão atrás de um stick, mas elas esquecem de olhar uma coisa que são as medidas, tá? Todo stick ele tem uma medida, tá? Você tem sticks que são menores, sticks que são maiores, tá? Por exemplo, esse daqui, esse modelo, eles têm aí uma diferença de 10 centímetros nas medidas dele. 10 centímetros parece pouco, mas é bastante, porque ele vai definir para você estar com o cotovelo a 90 graus, tá? Ou não, ou ele está mais estendido ou mais flexionado. Se ele estiver mais estendido, o que vai acontecer? Você vai demandar mais força no ombro, porque a força ela vai vir toda para esse ponto que é o maior ponto de apoio, tá? Então você vai começar a sentir dor e cansaço no ombro, tá? Então é muito comum a gente ver peregrinos tá no caminho e tá fazendo assim, e ele vai pensando que é a mochila que está trazendo um problema. Mas nós já falamos muito sobre mochilas num outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o link sobre mochila, tá? Então, às vezes, erroneamente, ele acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, tá? Então, temos que tomar cuidado. E se o braço fica muito flexionado, ou seja, está regulado de uma maneira muito alta para a sua estatura, a tendência é você colocar muita força no cotovelo, tá? E aí você vai gerando uma lesão no cotovelo, que é muito parecida com tenista, que tenista tem hoje, o pessoal que faz beach tênis, que é aquela epicondilite e tal, ele vai trazendo uma inflamação nessa região. Por quê? Porque tem que forçar muito a articulação para ficar estendendo. E a musculatura tem que fazer uma alavanca muito grande, tá? Então, essas duas formas aí de você regular, você vai acabar se prejudicando. Então, muito importante, sempre cotovelo a 90 graus. Poxa, Marcos, mas é melhor eu ter um ou dois sticks, tá? Bem, vamos lá. Sempre eu trabalho com aquilo. É muito característico da pessoa. É muito pessoal, gente. Tem gente que gosta de dois, tem gente que gosta de um, tem gente que não gosta. Onde está o erro nisso daí? Nenhum. Não existe erro, tá? Todas as formas estão corretas. O que é mais importante a gente saber se a gente está usando da maneira correta e se isso vai nos ajudar, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem que ter ciência, que quando a gente está usando um ou dois, a gente tem a tendência a utilizá-lo de uma forma que ele vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de ritmo, ele vai ajudar a gente, às vezes, até ter uma velocidade mais constante. Só que aí eu entro num outro ponto, tá? Que é a nossa caminhada. A gente tem que lembrar bem que quando a gente vai fazer uma peregrinação, a gente não vai andar 5 quilômetros. E a gente não está andando num terreno plano totalmente liso, como uma esteira, né, de academia que a gente anda e aquela lona é lisinha, tá? A gente pega um terreno super irregular. Então, se a gente não ergue o pé como ele se deve, a gente vai acabar tropeçando por causa da velocidade, tá? Por que isso? Porque a gente vai cansando ao longo do tempo, nossa perna vai cansando ao longo do tempo, ao longo das quilometragens, e a gente vai chegando cansado na nossa próxima cidade, nosso próximo albergue, enfim, nosso ponto aí de parar, tá? Então a gente tem que ter a ciência disso, tá?
tomar cuidado para não usar ele como uma forma de você ter apenas ritmo e você esquece de uma execução melhor, ou você vai usar ele de uma forma onde ele vai te ajudar te dando um pouquinho de equilíbrio, vai te auxiliar para você não sobrecarregar tanto as suas articulações da perna, tá? Então aí ele vai ser um auxiliar aí seu como uma terceira ou quarta perna de apoio, tá? Então isso é muito importante. Marcos, você indica stick para quem tem problema de joelho? Bem, vamos lá. Existe uma palavra que a gente sempre fala quando a gente vai tratar de corpo humano, que existe o depende, tá? É interessante você primeiro averiguar qual que é a lesão que você tem, né? Que grau está essa lesão que você tem, tá? Para você ver se é necessário você ter aí o uso de um stick ou não, tá? Então, isso é a primeira coisa. Porque assim, a gente tem um monte de lesões que a gente pode ter no joelho. Também já fiz vídeo aqui sobre só lesões no joelho. E assim, às vezes o stick ele vai ajudar, às vezes ele é só psicológico, tá? Então ele vai ser um peso para você. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Porque não adianta eu ter um stick, mas eu tenho uma postura errada para fazer uma subida, uma descida ou uma caminhada. Eu ando de uma forma errada, tá? Se eu faço isso, o stick ele não é tão necessário, ele não é tão fundamental a ele, tá? Então isso daí a gente precisa se atentar, né? E eu fico aqui para tirar dúvidas. Quem quiser pode me chamar, meus contatos também eu vou deixar na descrição, tá? Então isso daí é importante a gente estar sabendo, ok? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de ajuda, pode me avisar, tá? Marcos, como é que eu faço aí para eu testar se vale a pena eu ter um stick ou não? Eu sei que muitas vezes você despendeu um valor para chegar e falar assim, putz, não quero mais, e aí vai colocar a venda, tudo, e ver que não se adaptou ao stick. É um pouquinho complicado, tá? Então, assim, eu deixo uma dica que é uma dica bem simples. Cabo de vassoura, gente. Pega cabo de vassoura, você consegue regular com a mão a altura para manter os 90 graus e vai fazer uma caminhada longa. Mas vai fazer uma caminhada longa, porque se você anda 5 quilômetros, às vezes com 5 quilômetros você não vai ter aí uma percepção. Vai dar mais ou menos aí, se você for andar a 5 por hora, você vai andar em 1 hora, tá? Mas faça uma caminhada bem longa mesmo, tá? Tente caminhar mais que isso, tá? Por quê? Porque aí você vai saber como o seu corpo reage em cima disso e você vai saber quais as musculaturas que você precisa trabalhar para que isso não aconteça, tá? Porque às vezes acontece da pessoa chegar e falar assim, não, tô vendo que isso daqui não é necessário para mim. Em compensação, em outros casos você fala assim, poxa, isso daqui me ajuda no meu equilíbrio, só que eu estou sentindo dores na parte do meu corpo porque o peso do cabo de vassoura ele me incomoda. Então isso quer dizer que você tem outras musculaturas que precisam ser trabalhadas, tá? Que precisam ser fortalecidas para você não ser pego de surpresa na sua peregrinação, ok? Bem, gente, espero ter ajudado, né? Quem tiver dúvida, pode me mandar que eu faço vídeos. A minha ideia é ajudar bastante aí a trazer aí para o peregrino aí formas com que ele faça seu caminho da maneira mais tranquila, mais gostosa, tá? E que ele possa olhar um pouquinho para ele e cuidar dele para trazer aí cada vez mais proveito do que ele está fazendo na hora, tá bom? Até a próxima, até logo!